Você já precisou preparar uma apresentação pessoal ou profissional e não conseguiu? Ou porque você não estava preparado, ou porque de alguma forma deu um branco e você acabou esquecendo as informações importantes que precisava passar? Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você. Antes de mais nada, já se inscreva nesse canal, deixa seu like e também ativa o sininho para você não perder nenhuma informação que sair por aqui, pois nesse canal terá informações valiosas para você aprender muito mais nesse canal sobre comunicação e oratória. Essa estrutura de palestra que eu quero te mostrar é uma estrutura muito simples, validada em vários alunos, na qual eu pude ter o prazer de ensinar. E eu quero te ensinar aqui também de uma forma simples, através de um mapa mental. Então, pegue a sua caneta, pegue um papel, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar a se preparar melhor, para ter uma melhor apresentação pessoal ou para fazer aquela reunião de trabalho que você tanto foge. Primeiro de tudo, eu quero te trazer aqui que esse é um modelo de palestra na qual você pode fazer em qualquer apresentação. Seja no trabalho, seja como palestrante profissional, seja no treinamento que você quer aplicar na sua empresa. Então eu tenho aqui 8 passos para que você possa apresentar essas informações de forma gradual, fazendo assim alguns pontos serem mais importantes que os outros na sua apresentação. E antes de mais nada, são 8 passos muito importantes, que se você decorar esses 8 passos na sua cabeça, qualquer apresentação vai ficar fácil para você, independente do tema. Então o primeiro passo é a apresentação pessoal, eu vou abrir aqui para falar um pouco mais daqui a pouco. A introdução, storytelling, fontes de informações, pontos de vista, reflexão e conclusão com um CTA bem impactante. Vamos abrir aqui o primeiro de tudo, que é a apresentação pessoal. Na apresentação pessoal eu tenho alguns dados importantes como nome e sobrenome. Ah, John, mas nome e sobrenome é uma coisa tão simples, eu já faço muito fácil. Eu tenho certeza que você ainda se apresenta somente com o seu nome. Se você não gosta do seu sobrenome ou não gosta de falar do seu sobrenome, aqui eu já deixo uma dica para você. É muito importante que você sempre traga um sobrenome quando for se apresentar. Por quê? Uma pessoa com o mesmo nome que você pode ter em vários lugares, mas uma pessoa com o mesmo sobrenome que você é um pouco mais difícil. Então, coloque aqui nome e sobrenome nessa sua apresentação. Porque com o nome e sobrenome você vai ter mais impacto na sua apresentação e para que isso fique ainda melhor, você pode colocar uma entonação na sílaba tônica de cada nome. Por exemplo, no meu nome, John é uma única sílaba, então eu tenho que proferir com muita entonação. Agora o Everton, a sílaba tônica é o tom, então Everton, eu tenho que proferir essa palavra com mais poder para gerar mais impacto nas minhas apresentações. Depois que eu disse o meu nome e sobrenome, eu tenho aqui uma outra pergunta que é muito difícil também de responder, que é quem sou eu? Algumas pessoas podem responder com a profissão. Então eu sou advogado, eu sou cozinheiro, eu sou engenheiro, eu sou motorista. Só que as profissões não definem quem você é. Você precisa saber se apresentar de uma forma que não diz somente aquilo que você faz ou com que você trabalha, mas que represente quem você é. Porque assim você vai conseguir gerar autoridade com a profissão ou sem a profissão, e dizendo quem você é, você também pode atingir a compatibilidade e semelhança com as outras pessoas. Aquela história que os opostos se atraem só funcionam para outras situações, porque no mundo dos negócios e para relacionamento pessoal, as pessoas gostam daquelas outras pessoas que são semelhantes a nós, não as pessoas diferentes. Por isso, é muito importante que você se apresente de uma forma impactante e saiba falar quem é você, pois as pessoas que se identificarem com você vão querer estar próximas de você também. Terceira parte, saudação. Muitas pessoas têm dificuldade em começar uma apresentação saudando as demais, agradecendo por elas estarem ali. Então, em qualquer apresentação que você for fazer, tenha em mente que uma saudação pode gerar reciprocidade,
pode gerar um agradecimento mútuo, ou seja, muitas pessoas vão querer agradecer você, por mais que a apresentação não tenha sido da forma como elas desejaram, e também gera empatia. Toda vez que você agradece alguém por ter feito alguma coisa, essa pessoa vai ser grata a você também, somente por você estar ali presente. E por último passo, nessa apresentação pessoal, eu tenho aqui uma pergunta sobre o tema. Pode ser mais que uma pergunta? Pode. Não precisa ser exatamente uma única pergunta. Você pode fazer várias perguntas sobre o tema que você quer apresentar. Só que o mais importante é que essa pergunta aqui, ela serve para que você possa conhecer o seu público, que você conheça as pessoas que estão ali na sua frente. Depois, eu também consigo nivelar o conhecimento. Digamos que 50% das pessoas que estão ali presentes levantaram a mão durante a sua pergunta. Você sabe que metade sabe sobre o seu assunto, metade não. Então você consegue nivelar o conhecimento, saber quem são as pessoas que detêm conhecimento ou não. E por último, quebrar o gelo. Claro, as pessoas estão com a expectativa nas alturas, elas querem saber alguma coisa sobre você. Então, para que essa expectativa não seja quebrada, é muito bom quebrar o gelo para gerar uma conexão ainda melhor logo no início da sua apresentação. Por enquanto, estamos no início, na apresentação pessoal. Logo depois da apresentação pessoal, eu tenho que então introduzir o meu tema. Muitas pessoas acabam não conseguindo introduzir o tema. Como assim, John? As pessoas não conseguem simplesmente falar do tema delas, sem dizer tudo o que elas precisam falar. Uma introdução é simples. Veja só, essa introdução aqui, eu preciso dizer para as pessoas qual é o meu intuito ou qual era o meu tema. Se eu quiser falar sobre o desmatamento, eu vou começar a explicar o que o desmatamento causa em nosso planeta, em nosso país. E também o porquê que eu quero falar sobre o desmatamento. Eu tenho que passar o meu propósito. Por que eu estou falando sobre aquilo? E aí eu posso adicionar quantas perguntas eu quiser depois dessa introdução. Por exemplo, qual foi a última vez que você se importou com desmatamento? Você faz coleta seletiva na sua cidade ou dentro da sua casa? Você respeita a coleta seletiva, adicionando papel onde é o lugar do papel e o plástico no lugar do plástico? Você ensina as pessoas ou incentiva as pessoas a terem mais cuidado com a reciclagem? Todas essas perguntas, elas podem ser efetuadas nesse momento da introdução, pois nós estamos preparando o nosso público para receber a próxima informação, que é o storytelling. O storytelling é uma informação também muito importante e que, de todas aqui, eu posso dizer que é uma das que você mais precisa empenhar todo o seu potencial, toda a sua energia para explicar o storytelling. Por quê? O storytelling, ele é uma forma de conectar corações e mentes. As pessoas no mundo atual gostam muito de prestar atenção em histórias. A Netflix ganha dinheiro com histórias. As novelas ganham dinheiro apresentando histórias. E as fofocas também andam por aí apresentando histórias. Não, por mais que fofoca não é um negócio legal. Mas, mesmo assim, são formas de proferir histórias. Então eu preciso ter em mente que toda história tem começo, tem meio e tem um fim. Sabendo disso, então eu tenho que saber contar essa história. Se eu contar a história por contar, essa história pode ficar sem pé nem cabeça, eu posso ter algum problema para poder contar essa história e as pessoas que estiverem me ouvindo não vão prestar atenção ou não vão entender qual é o real intuito dessa história. Por isso, tenha em mente que toda história, assim como nas aulas de português lá no passado, ou para você que está tendo essa aula de português agora, sabe muito bem que toda história tem que ter um começo, um meio e um fim. No começo, o que eu vou abordar no começo da história? Eu tenho que ter um ambiente, eu tenho que ter personagens e também tenho que ter um tempo, que é quando ocorreu essa história. No ambiente, eu tenho alguns detalhes importantes ali, que são detalhes específicos sobre esse ambiente. Era algo no tempo moderno, no Egito Antigo, na Grécia. Eu preciso descrever esse ambiente com ilustrações que façam sentido na cabeça de quem está ouvindo.
quanto mais informações, quanto mais ilustrações eu conseguir trazer sobre o tema que eu estou falando, as pessoas vão conseguir imaginar tudo aquilo que eu estou falando. E nós estamos falando aqui sobre histórias. Toda vez que nós lemos um livro, a gente imagina aquela história de uma forma diferente. Nós conseguimos pegar uma história que está num papel e transformar na imaginação. E é exatamente esse o intuito que eu quero que você entenda na sua história. O storytelling ele é poderoso, desde que você saiba contar de maneira coerente. Então, o começo precisa ter essas informações e são muito importantes. E o meio? O que eu tenho que ter no meio? Digamos que seu personagem passou por uma situação muito complicada, então eu tenho que ter o clímax, que é o ponto ápice, é o clímax, é o ponto mais alto da emoção que está aqui embaixo. Eu tenho que transmitir essa emoção através das minhas palavras, então eu preciso saber entonar muito bem as minhas palavras, usar um tipo de voz específica, que eu deixo para outro vídeo aqui para falar com você. Se você quiser saber mais sobre tipos de vozes, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou explicar para você sobre tipos de vozes. E também eu preciso entender os desafios desse meu personagem principal. Quais são os desafios que ele teve? E por último, saindo do meio, eu tenho também o final dessa história. Qual foi a resolução dessa história? O que fim teve nessa história para que o meu personagem tenha saído vitorioso ou não saiu vitorioso? Qual foi o problema desse personagem? Como esse problema terminou? Foi algo bom? Foi algo ruim? Todas essas informações precisam ser passadas de uma forma muito clara para quem estiver me ouvindo. Terminei essa história, o que eu faço agora? Então quer dizer que eu terminei essa história, vai ficar tudo bem, as pessoas vão conseguir vão conseguir entender sobre o meu tema, e agora o que eu faço? Tá tudo bem? Não, depois que eu conseguir colocar essas informações aqui, eu tenho que ter em mente fontes de informações que revelem dados e fatos. Por que fontes de informações que revelem fatos e dados? Toda vez que nós contamos uma história, é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente tome cuidado com a veracidade das informações. E todo mundo vai conseguir internalizar muito bem a nossa história depois que a gente conseguir fortificar as informações que nós contamos através de fatos. Contra fatos não há argumentos. Com isso, eu tenho que então colocar algumas informações importantes, como curiosidades, matérias de jornais, gráficos e porcentagens. Tudo que vá fortalecer aquilo que você está querendo mostrar. Então, por que é importante as pessoas entenderem ou saberem sobre todas essas situações? Curiosidades, matérias de jornais, gráficos, porcentagens. Por que é importante isso acontecer? As pessoas precisam entender. Pois, depois de uma história bem contada, o nosso cérebro ele fica totalmente abalado, porque o nosso sentido de criação, nosso lado lúdico, ele fica muito aflorado. A nossa imaginação ela criou toda aquela história e está muito claro na minha cabeça. Tudo isso está muito vívido na minha mente. Quanto mais informações eu conseguir passar para a pessoa que fortifique essas informações, as pessoas vão conseguir internalizar de uma maneira muito boa. Por isso que contar histórias ou persuadir é algo tão importante. Falei sobre os dados e fatos e agora chegou na parte central da nossa palestra. É algo que a gente consegue fazer de uma maneira muito mais fácil. Esse próximo ponto se chama pontos de vista. Quando eu tenho pontos de vista na mesa, eu consigo então colocar um pensamento para várias pessoas entenderem sobre várias óticas, vários pontos de vista. Aqui eu trouxe para você 3 pontos de vista, da maioria das pessoas, de alguém próximo a você e o seu ponto de vista. Fazendo isso, você pega um ponto de vista que a maioria das pessoas conseguem pensar. E depois você traz esse ponto de vista para alguém que é próximo a você, para que alguém realmente possa falar: nossa, a pessoa, esse problema está acontecendo próximo a mim e eu não quero que isso aconteça próximo a mim. E por último, você dá o seu ponto de vista.
Esse ponto de vista não tem certo, não tem errado, é o seu ponto de vista, ninguém pode refutar. Por mais que alguém fale que não concorde com o seu ponto de vista, o problema é dele, o problema é dela, porque é o seu ponto de vista e isso é algo pessoal. Então, aqui eu só estou pegando o ponto de vista que é da maioria das pessoas, da grande massa das pessoas e trazendo para o meu tema, para que fortifique ainda mais o meu ponto de vista sobre o que eu estou falando. Terminei o ponto de vista, vem uma parte muito simples que é a reflexão. Aqui na reflexão eu posso pegar simplesmente uma frase de algum filósofo, de alguém que eu gosto, ou você mesmo pode criar uma frase, ou pedir para o ChatGPT criar também, não tem problema. Mas você pode colocar aqui uma frase que você goste. Por exemplo, aqui eu coloquei para você dizer uma frase que você se identifica e que tenha relação com o propósito da sua fala. Eu preciso colocar uma frase que leve as pessoas a refletirem sobre aquilo que eu estou falando, gerando o gatilho da autoridade, colocando uma pessoa que já falou o que eu estou dizendo há muito tempo atrás e que hoje ainda é algo relevante. Terminei a minha reflexão, chegou na penúltima parte, que é a conclusão. Aqui na conclusão, você precisa colocar para fora qual foi o real intuito de você trazer esse tema. Se você não gosta de como as pessoas estão se comunicando atualmente, se você não gosta como as pessoas estão cuidando dos dentes, se você não gosta ou gosta da atitude das pessoas em relação à nossa política brasileira, tudo isso você precisa colocar aqui na conclusão. Então na conclusão você vai mostrar por que você escolheu falar sobre esse assunto específico. Qual foi o motivo que te levou a falar desse assunto para muitas pessoas? Por que que você resolveu, nesse exato dia, nesse exato momento, falar? Foi algo obrigado? Não foi? Foi porque dentro do seu coração sentiu uma vontade muito grande de ensinar as pessoas, de mostrar para as pessoas que você queria algo diferente, transformar a vida delas? Depois que você explicou esses motivos, por último, vem o CTA. O CTA, ele é tão importante quanto a conclusão, porque nós temos alguns fatos importantes no CTA. Na era digital como hoje, nós podemos vender muitas coisas na internet, nós podemos oferecer, nós podemos ensinar, só que se a gente não conseguir dar um empurrãozinho ou dar um estalo na cabeça das pessoas para que elas tomem uma ação, é muito difícil que uma pessoa tome essa ação. A gente precisa pegar na mão, literalmente, e levá-la até a informação que a gente quer. Então aqui eu deixei alguns exemplos para que você também possa usar esse CTA, mesmo fora da internet. Primeiro, eu tenho uma ação imediata. O que eu tenho aqui na ação imediata? Eu posso pedir para a pessoa ou comprar um curso ou adquirir um e-book, o que você quiser. Se for algo presencial, você pode pedir para que essa pessoa simplesmente faça alguma coisa através do caminho das pedras. Por exemplo, a partir de agora, você vai se tornar uma pessoa muito mais influente, sabendo se comunicar através desses 8 passos que eu estou ensinando para você. Isso é um CTA no caminho das pedras. Ou, principalmente, por onde eu começo? Por onde eu começo para poder mudar a minha comunicação da noite para o dia? Primeiro, comece a falar. Segundo, deixa o like aqui que eu sei que você ainda não deixou. Então já faça isso, deixa o like e você vai conseguir ainda acompanhar os outros vídeos desse canal, porque assim você vai se tornar uma pessoa muito mais comunicativa. Isso também é o caminho das pedras. E por último, o passo a passo. Anote aqui o que vai mudar a sua vida. E você diz para as pessoas o que elas precisam fazer para mudar de vida. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês são passos e formas de explicar esses 8 passos. São 8 passos que você pode fazer para mudar a sua apresentação. Fazendo isso em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer tipo de apresentação, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui e comente "eu quero", que eu vou mandar para você o PDF desse mapa mental para você não esquecer de forma alguma. Mas eu sei que você vai voltar aqui e vai ver esse conteúdo de novo.
E não deixe de se inscrever e apertar o botão aqui ó, do sininho para que mais conteúdos como esse chegue aqui para você. Um forte abraço e desejo sucesso em suas apresentações. What it really means to live life golden. Yeah, we'll go.